sobre o interesse do Flamengo em se tornar dono do maior programa de sócios torcedores do futebol brasileiro. Já Danilo anunciou sua rescisão de contrato com a Juventus, a assinatura dessa rescisão, e já está a caminho do Rio de Janeiro para virar reforço do Flamengo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, até por isso o Vitória avançou na contratação de Carlinhos, atacante que pertence ao Flamengo. Ele vai por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra de 4,5 milhões de reais. Já Danilo é atleta do Flamengo. Esse anúncio vai acontecer nas próximas horas. O lateral direito é aguardado nessa terça-feira no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura por 2 anos. A novidade dessa segunda diz respeito a um anúncio feito pelo próprio atleta do seu desligamento na Juventus. Danilo postou um vídeo em que ele fala longamente sobre os 5 anos e meio à frente da Juventus, que se tornou um torcedor, que aprendeu demais com o clube, que essa paixão ele passa de pai para filho, enfim, enormes e bonitas palavras de alguém que foi extremamente importante como atleta da Juve e que chega ao Flamengo para ser zagueiro. A conversa dele com o Felipe Luiz tratou sobre a possibilidade de atuar nessa função. Eventualmente, numa necessidade, ele pode jogar como lateral direito. Não se descarta a chance de Danilo atuar numa linha de 3 zagueiros aberto pela direita. Só para complementar as informações do Danilo, que você soube primeiro no canal, contar que ele pediu ao Flamengo para vestir a camisa 13, a tendência é que esse seja o número dado ao atleta. Segundo reforço rubro-negro para a temporada, o primeiro havia sido outro jogador que você soube primeiro por aqui, Juninho, atleta que veio do Karabakh. Bora falar sobre o Internacional, notícia que interessa também ao Flamengo. O Colorado se apressou para dizer que não deve 4 milhões de euros pelo volante Thiago Maia, como tem sido publicado por setoristas do Flamengo. Segundo o Inter, a dívida é de 3 parcelas de 750 mil euros cada. O restante da grana, 7 parcelas ainda não venceram. O Internacional tem até 2027 para fazer a quitação desse dinheiro. Por que o Inter tem afirmado isso? Porque ele promete começar a colocar esses pagamentos em ordem a partir de fevereiro. Tudo para não ter de negociar o zagueiro Vitão com o Fla. Já havia contado para vocês na semana passada que o Flamengo fez 2 ofertas para ficar com o zagueiro. A primeira de 6 milhões de euros mais o perdão da dívida, a segunda de 7 milhões de euros além do perdão da dívida. Com essa questão do Thiago Maia equacionada, o Inter reforça sua intenção de não se desfazer do Vitão, a menos que surja uma proposta na casa dos 14 milhões de euros. E a pergunta que eu deixo para você é, o Vitão vale tudo isso? Você, na condição de dirigente do Flamengo, iria atrás dessa negociação ou descartaria e buscaria alternativas mais baratas? Hora de falar sobre o Flamengo com um projeto de se transformar no clube com o maior programa de sócios torcedores do país. O Flamengo contratou uma empresa especializada no assunto e tem como meta chegar a 200 mil sócios torcedores. Hoje, essa primeira colocação pertence ao Palmeiras, que lidera o ranking com 197 mil sócios torcedores. O Flamengo, o clube mais popular do país, está longe de ter um programa de sócios torcedores grande ou volumoso. Até por isso, essa é uma das metas do novo presidente. O BAP ele já havia demonstrado tal intenção ainda durante a época de eleição. Estou checando aqui, no último ranking de sócios torcedores, o Flamengo ocupava apenas a 6ª colocação. Um enorme desperdício de dinheiro, mesmo levando em consideração que o Flamengo tem um estádio grande como o Maracanã à sua disposição. Esse sócio torcedor vai ser ainda mais efetivo a partir do momento em que o Flamengo tiver a sua casa própria. Só para completar o noticiário rubro-negro, a chegada do Danilo não inviabiliza ou impede que o Flamengo insista na contratação do Vitão. Tratativas difíceis com o Internacional, coisa não tem andado, mas o Flamengo quer o Danilo, que se apresenta ou desembarca no Rio nessa terça-feira, e quer também a chegada do Vitão. Eles, na teoria, substituiriam Davi Luiz, que virou reforço do Fortaleza, além de Fabrício Bruno, vendido para o Cruzeiro. Vídeo, como prometido no último vídeo, falei para vocês que ia trazer aqui a informação do prazo do Pedro, a previsão de volta do atacante Pedro. Muitos torcedores estão animados porque o jogador postou nas redes sociais um vídeo dele treinando com bola no campo junto com o fisioterapeuta do Flamengo. Será que está próximo? A gente vai contar para vocês. Vamos contar também quanto o Danilo abriu mão de dinheiro
para rescindir com a Juventus e acertar com o Flamengo. Você sabia que o Vinícius Júnior pode ir para a Arábia Saudita? E o Neymar está de volta. O Flamengo tentou, estão querendo comparar a volta do Neymar ao futebol brasileiro com o retorno do Romário ao Flamengo na ocasião. O que eu penso sobre isso? Vou dar minha opinião também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas vamos para as informações, galera. Danilo tem chegada prevista para hoje, terça-feira, ao Rio de Janeiro, para poder realizar os exames médicos durante a semana e assinar o contrato com o Flamengo, válido por 2 temporadas. E a imprensa italiana noticiou que o Danilo abriu mão de 2.200.000 euros que tinha recebido da Juventus para poder rescindir o contrato e vir para o Flamengo. Gente, 2 milhões de euros hoje dá mais de 12 milhões de reais. Ele abriu mão de muita grana, um valor milionário, para realizar o sonho dele de jogar no Flamengo, da família dele. Então, seja bem-vindo, Danilo, ao Flamengo, que você tenha muito sucesso com a camisa do Flamengo, tal como o Alexandre está começando a ter, que você consiga conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo. Falando de mercado, uma informação bombástica, vocês acompanharam aí nas últimas horas, Neymar rescindindo com o Al Hilal, chegando a um acordo com o clube árabe para poder voltar ao futebol brasileiro e assinar com o Santos um contrato de 6 meses. Muita gente me questiona se o Flamengo tentou, se o Flamengo deu mole, se o Flamengo perdeu a briga com o Santos pela contratação de Neymar. Vou ser curto e direto, não. O Flamengo não tentou a contratação do Neymar, o Flamengo não levou o chapéu do Santos nessa negociação. Ainda bem, porque eu vou ser bem sincero, eu iria achar muito desnecessária a contratação do Neymar. Primeiro, é um jogador que não joga a alto nível há muito tempo, que ainda está se recuperando de lesão, um jogador que, segundo o Jorge Jesus, não tinha condições físicas de acompanhar o ritmo do futebol árabe. Imagina acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Para o Flamengo, eu iria achar a contratação do Neymar totalmente desnecessária. Mídia. Gente, o Flamengo não precisa de mídia. Com todo respeito ao Neymar, ele tem muita mídia. Eu acho até que essa contratação do Santos com o Neymar é muito mais midiática do que tecnicamente falando. Porque tecnicamente existe essa dúvida. Fisicamente também, como que o Neymar vai se comportar no futebol brasileiro? Ele vai conseguir dar conta? Vai jogar essa quantidade de jogos que o futebol brasileiro exige atualmente? A gente pode ver o Thiago Silva reclamando que os times nem pré-temporada estão conseguindo ter direito. E o Neymar, que não acompanha o ritmo no futebol árabe, vai acompanhar no futebol brasileiro? Eu tenho as minhas dúvidas. Para o Flamengo, eu iria achar totalmente desnecessário. Para o Santos, eu acho maneiro demais. Sabe por quê? No Santos ele vai ser abraçado, não vai ter uma cobrança muito grande. O torcedor vai ter uma paciência enorme com ele. Já está bombando o sócio-torcedor no Santos. Para o Santos vai ser maneiro demais. O Flamengo não precisa da contratação do Neymar nesse momento. E não, gente, não compare o retorno do Neymar ao futebol brasileiro hoje, 2025, com o retorno do Romário em 95, quando ele era o melhor jogador do mundo e veio jogar no Flamengo. Não compare, não tem como. O Romário estava vivendo o seu auge, ele era o melhor jogador do mundo, ele vivia o prime dele. O Neymar não está no prime dele, não vive o melhor futebol que ele já apresentou, longe disso. Inclusive é uma incógnita, como eu acabei de mencionar. Então, gente, não compare. Vocês podem comparar com o retorno do Ronaldo, por exemplo, quando ele foi jogar no Corinthians. Agora, no retorno do Romário, o futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo, não há comparação. Essa foi a maior contratação da história do futebol brasileiro até o momento. Eu acho que dificilmente essa contratação vai ser barrada. Vocês podem comparar o retorno do Neymar com o retorno do Ronaldinho Gaúcho, quando veio jogar no próprio Flamengo também. Agora, com o Romário, não. E Neymar saindo da Arábia, outro brasileiro que pode ir é o Vinícius Júnior, porque segundo o diário AS, jornal espanhol, a Arábia Saudita está preparando uma proposta de cerca de 1,9 bilhão de reais para o Real Madrid pelo Vinícius Júnior. O valor do salário do Vinícius Júnior na proposta, 1,3 bilhão de reais por temporada, cerca de 100 milhões de reais por mês. O Real Madrid não quer vender, apenas se o próprio Vinícius Júnior pedir para sair. É muita grana, gente. Eu, no lugar dele, eu não iria. Sou bem sincero. Acho que dinheiro é uma coisa que não falta ao Vinícius Júnior, não vai faltar para, sei lá, umas 10 gerações dele. Eu não iria. Entendo quem toparia uma proposta dessa, porque seria apenas por dinheiro. Entendo, não julgo. Vene, você iria? Não iria. No lugar do Vinícius Júnior, não iria. Ele joga no maior clube do mundo, tem um salário absurdo, tem visibilidade, tem tudo. Ele mora numa cidade maravilhosa. Eu não iria no lugar dele. Mas fica aí a informação para vocês. Agora vamos falar do Pedro, galera, porque o Pedro ontem postou um vídeo em suas redes sociais fazendo trabalho no campo, lá no Ninho do Urubu, óbvio, na supervisão de um profissional, um fisioterapeuta do Flamengo, ele trabalhando, e aí criou essa expectativa de quando o Pedro vai voltar. Muita gente me mandando mensagem em grupo, inclusive um abraço pra galera do Mengão é Paixão, galera do grupo lá me perguntando, e o Pedro volta quando? No primeiro momento eu falei, galera, eu não sei mesmo, e depois eu fui apurar. A previsão de volta, e já é uma previsão com o novo departamento médico do Flamengo, e é justamente por isso que eu não sabia, porque quando teve a mudança do departamento médico, muita gente falou pra mim, Vene, não tem como saber, calma, ainda estamos vendo, aquele processo de transição. Agora já tem uma previsão. O Pedro tem previsão de retornar em abril. Pode acontecer antes? Pode. O que eu não iria achar nenhum absurdo, tá? Porque a evolução dele é muito grande e rápida. Agora, pode acontecer depois? Acho pouco provável. Mas a ideia é ali, começo de Campeonato Brasileiro, abril. A pessoa falou, Vene, para você não errar, diz que a previsão é abril. Porque se errar vai ser dias antes ou dias depois. Então, abril. Previsão é abril. Muita gente me perguntando isso, eu fiz questão de apurar e estou trazendo a informação para vocês. Cebolinha, tem treino nessa terça-feira. Cebolinha está apto para entrar em campo. A ideia é que ele seja relacionado, que pelo menos dispute alguns minutos contra o Sampaio Corrêa, para ganhar ritmo pensando na Supercopa do Brasil no domingo. E repito, gente, a Supercopa do Brasil é maneira, é bacana, é clássico contra o Botafogo, expectativa do torcedor de ver um clássico valendo uma taça, valendo uma premiação, mas se o Flamengo perder também não é nenhum absurdo.
acho que é favorito, já falei isso, mas se perder não é absurdo, não é para ter cobrança, não é para ter desespero em cima da Felipe Luiz, em cima da diretoria. Então, fica aí a informação para vocês. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Santos está tentando a contratação do Matheus Gonçalves, segundo o Flazoeiro e o perfil Flabase. Eles publicaram essa informação ontem, eu fui apurar, pelo que eu sei, no Flamengo não chegou nada, eles ligaram diretamente para o jogador, o Pedro Caixinha gosta do jogador, trabalhou com um jogador nos tempos de Red Bull Bragantino, e ligaram para saber se ele toparia. E, gente, todo mundo sabe que o Matheus Gonçalves é muito fã do Neymar. Eu acho que o Neymar é o ídolo dele do futebol brasileiro. Se o Neymar, de fato, for para o Santos, é óbvio que o Matheus Gonçalves toparia. Ele não é jogador titular, embora o Felipe Luiz goste muito dele. Inclusive, isso vai acontecer, tá? Vários jogadores vão topar o projeto do Santos por conta do Neymar. Eu acho que para isso, até para isso, pro Santos vai ser melhor. No Flamengo, não iria acontecer, porque o Flamengo não vai buscar muitas contratações. Mas enfim, sobre o Matheus Gonçalves, ligaram diretamente para o jogador, sondando a situação, e aí a qualquer momento o Santos pode fazer uma proposta. Repito, informação publicada primeiro pelos colegas Flazoeiro e o Flabase, nós confirmamos a ligação do Santos diretamente para o jogador. E aí acontece aquela situação que acontece com todo mundo, o Internacional reclamou, que o Flamengo foi direto no Vitão, o Internacional já foi diretamente em vários jogadores, agora o Santos foi diretamente no Matheus Gonçalves. Não é absurdo, não é um absurdo isso acontecer, faz parte do futebol. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando, tamo junto, beijo, forte abraço, fui! Rapaziada boa, valeu, vamos ficando por aqui com o giro de notícias do Flamengo, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreva no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.